Fala galera, beleza? Bom, seguinte, moçada, agora a gente vai começar aí o início da apostila 2, beleza? A gente começa a falar aí sobre a tabela periódica. E aí, quando a gente começar a organizar a tabela periódica, a gente precisa ver algumas coisas bem simples aí, beleza? O que significa quando a gente fala nessas coisas bem simples? As primeiras organizações das tabelas periódicas, né? Então, a primeira coisa, elas vão se basear no que nós chamamos lá de observações experimentais das propriedades químicas e físicas dos elementos conhecidos até então. Então, só para a gente ter uma ideia, elementos, até o final do século XVII a gente conhecia apenas 14 elementos químicos, já no século XVIII a gente mais do que dobrou essa quantidade, no século XIX nós pulamos para 83 e no século XX aí, até o momento desta tabelinha era apenas 112. Hoje a gente sabe que tem mais de 118, inclusive. Tá? Então, nós precisamos entender aí. Trouxe uma foto, antigamente a química, as pessoas que eram envolvidas com química eram chamados de alquimistas, perfeito? Sempre atrás do que nós chamamos aí da descoberta da pedra filosofal, de transformar os elementos em ouro, tem toda essa lenda, essa aura em volta dessa área da química, beleza? Bom, ali também o primeiro elemento químico identificado aí no século XVII aí com identificação científica foi o fósforo, né, pelo Henning Brand, e aí nós começamos a falar das primeiras situações aí em relação à nossa tabela periódica. Bom, um dos primeiros caras aí é chamado Dobenheimer. O que esse cara fez, moçada? Bom, a princípio, ele começou a perceber o quê? Ele começou a ver, o pessoal foi descobrindo as massas dos elementos químicos e ele começou a perceber algumas coisas simples. Então, por exemplo, o aumento regular das massas atômicas de elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, se você ia aumentando a massa de forma regular, ele começou a perceber que esses aumentos, ele colocavam os elementos químicos com propriedades químicas parecidas. Então, aí ele começou a perceber o quê? Que se você pegasse um exemplo lá, ele percebeu que a média entre a massa do cloro e a massa do iodo dava ali a massa do boro, perfeito? E eles têm características químicas semelhantes. Então, é isso aí, ficou conhecido como lei das tríades de Dobenheimer. Perfeito, moçada? Na sequência, nós temos um cara que começou aí a chamar o quê? Nós chamamos de Chancortois, aí esse cara montou o chamado parafuso telúrico. O que ele começou a ver? Esse cara, sim, foi o primeiro cara a ver a periodicidade dos elementos químicos. O que seria isso? A frequência com esses caras, com que ele vai apresentar determinadas características. Então, vamos lá, ele começou a pegar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e começou a colocar numa linha em espiral. Começou a montar um cilindro. E aí nós vimos colocando os elementos mais ou menos em mesma linha, seriam os elementos que apresentariam características químicas semelhantes. Esse cara aí foi muito legal aí, porque é um dos primeiros que começou a querer organizar. Então, historicamente, nós temos esses dois aí, mas aí nós temos esse cara aqui, o Newland, que ele começou a montar a lei das oitavas. Muita gente, na época que esse cara surgiu, moçada, ridicularizou muito ele. Por quê? Porque ele começou a perceber que quando você pegava esses elementos químicos em relação à sua massa, por exemplo, ele colocou lá que a partir do primeiro elemento que você tem, você cria uma série de repetições e o oitavo elemento, a partir dessa linha, dessa escala, teria uma característica semelhante. Então ele comparou isso com as notas musicais. Então você pegava um elemento, por exemplo, lá, como o primeiro, um sódio, o oitavo elemento nessa sequência crescente das massas aí teria uma característica muito parecida com ele aí. Então, ele ficou conhecido como lei das oitavas. No começo ele foi muito ridicularizado, mas ele foi utilizado depois por um monte de gente aí com estudos novos aí. O cara que ficou famoso mesmo é o cara chamado Mendeleev. Então, esse cara aqui começou a organizar os elementos químicos conforme as suas propriedades de uma maneira simples. Então, a grande sacada do Mendeleev, que você estiver notando, ele é um cara mais simplista. Então, ele começou a organizar os elementos de acordo com as características, e quando ele ficava nas suas tinham características semelhantes, ele colocava tudo na mesma coluna. Então, ele começou a organizar a tabela em colunas, perfeito? E aí ele também fez o quê? Como ele sabia que tinha um monte de espaços
em que você não encaixava, ele deixou esses espaços abertos porque ele tinha certeza que nós íamos descobrir o quê? Novos elementos químicos. Então, o Dmitri Mendeleev, ele é considerado o pai da tabela periódica, por quê? Porque ele começou a organizar, a dar a primeira forma em colunas, deixando espaços vazios para você inserir conforme fossem descobrindo novos elementos químicos. E naquela coluna, na vertical, ele acabou chamando aquilo de família. Então, esse cara aí, no final do século XIX, ele acaba sendo precursor para o que nós temos aí em relação ao quê? Em relação à tabela atualizada. Então, o Moseley, em 1913, ele começou a estabelecer uma coisa muito importante. Até o Moseley, todo mundo classificava a tabela periódica de acordo com a massa. E ele não. Ele foi lá e começou a fazer o quê? Como ele determinou a questão do número atômico, tinha estudos envolvendo isso, ele foi lá e estabeleceu o quê? Primeiro ele estabeleceu o conceito de número atômico, e aí ele começou a perceber que várias das propriedades físicas e químicas dos elementos iam variar periodicamente de acordo com os números atômicos. E aí ele organizou a tabela periódica de acordo com o número atômico. Então, um número crescente de prótons e de número atômico dos elementos, e esse número crescente organizou a tabela atual que nós vamos encontrar. Perfeito? Que é a que está aqui embaixo. E aí nós começamos a organizar essa tabela. Então, quem é a tabela periódica? A nossa tabela periódica, nós temos um esboço ali, e nesse esboço nós vamos dividir o quê? Basicamente, nós vamos ter 7 linhas com 18 colunas, sendo que 2 linhas ali, dois períodos ali, são representados abaixo também, tem as suas representações ali, mas tem uma especificação especial, justamente por terem algumas características. Aí, vamos lá. Na tabela periódica atual, então nós temos 7 períodos que vão compor as linhas. O que elas respondem? O que elas correspondem? Bom, elas vão corresponder ao número de camadas que esses elementos, que esses elétrons, na distribuição eletrônica desses átomos, o número de camadas desse elemento químico. Perfeito? 2 dos períodos são representados lá embaixo, que vão ser os caras que vão acontecer de 6º e 7º período, que vão ter aí os subníveis energéticos aí na questão do F, perfeito? E nós vamos ver mais para frente. Então vão ser os lantanídeos, que estão no 6º período, e os actinídeos, que estão no 7º período. Perfeito, moçada? Que vai do número 57 ao 71, do 89 ao 103, tá? E aí, na distribuição eletrônica, o que é esse modelo que nós estamos aqui? Então, se nós formos olhar lá, nós vamos pegar o cara do grupo A, né, do grupo 4, o grupo 2 e o grupo 8. Beleza? Então, o que vai acontecer? Se você reparar aqui, ó, e começarmos a olhar e analisar aqui, todos esses 3 elementos, esses 4, na realidade, que tem mais um ali para baixo, mas esses 3 que nós estamos conseguindo enxergar, o que esses caras têm de legal? Todos eles têm a mesma quantidade de camadas. Todos eles estão na mesma linha. Perfeito? Eles estão na mesma linha. Então, todos eles, se você perceber, o nível, a camada mais energética, a camada de valência deles, ó, é a camada 6. Ó. Tá todo mundo entendendo, né? Tranquilo, moçada? Então, a camada 6, beleza? Então, se você olhar, o chumbo está no 6º período, o bário está no 6º período, o ósmio está no 6º período. Beleza, moçada? Na sequência, o que seriam aí o que nós chamamos de grupos, famílias ou colunas? Então, os grupos ou as famílias, então a tabela periódica, se nós olharmos, vai ter lá 18 colunas. 18 colunas. Então, quando eu pensar nos indivíduos que apresentam semelhança, esses caras que apresentam semelhança sempre vão estar na mesma coluna. Tranquilo, moçada? Sempre na mesma coluna. É o caso, por exemplo, se nós fôssemos olhar aqui o magnésio. Então, se você olhar o magnésio e o cálcio, ele vai estar o magnésio na 3ª linha, o cálcio na 4ª linha. E por causa da camada de valência deles aqui, ó, eles têm 2 elétrons na camada de valência. E aí eles vão estar um embaixo do outro. Tranquilo, moçada? E aí nós temos aqui a representação da nossa tabela periódica
completa. Então, basicamente, nós vamos encontrar cada coluna daquela vai ser um grupo de indivíduos, de elementos químicos com características semelhantes. Perfeito? Com características semelhantes. Nas linhas, então você tem lá 1 até a 7ª linha, é a quantidade de camadas que esses elétrons vão preencher. Tranquilo? É o quantos prótons eu tenho no núcleo, tem lá o número atômico, mas essas linhas representam a distribuição eletrônica. Quantas camadas vão ser preenchidas por elétrons. Tranquilo, moçada? Então, no nosso exemplo anterior, nós tínhamos ali, nós estávamos falando aqui, ó, do bário, perfeito? O bário está aqui, o ósmio está aqui e o chumbo, cadê? Opa, certinho. E o chumbo aqui, ó, os 3 elementos na mesma linha. Então, se nós formos olhar aqui, todos os elementos desta linha aqui vão ter a sua camada mais energética como sendo o 6º período. Tranquilo, moçada? Na sequência, o que vai acontecer? Nós vamos ter algumas famílias que vão receber nomes específicos. E é o caso da família 1A, que é chamada de metais alcalinos, a família 2A, que é chamada de metal alcalino terroso, a família 6A, que são chamados calcogênios, 7A, os halogênios, e o 8A, o grupo 0, chamados de gás nobre. Mas o que nós estamos conversando aqui? Então, quando nós pensarmos nas famílias e nos grupos, basicamente nós vamos encontrar 2 tipos de elementos químicos. Perfeito? Nós vamos encontrar os elementos químicos chamados de representativos, que são os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, perfeito? São os elementos químicos conhecidos como representativos. Então, os seus elétrons vão estar lá nas camadas S e P. Sempre ele vai terminar a distribuição eletrônica nas camadas S e P. Tranquilo? Já os elementos de transição vão terminar as suas distribuições eletrônicas nas camadas D e F. Vão ser as camadas mais energéticas desses caras aí. Beleza? O que vai acontecer? Então, quando nós pensarmos na família dos representativos, que é o que nós vamos ver agora, o que a gente tem que entender? Se você pegar o grupo 1, eu vou chamar de 1A. O grupo 2, eu vou chamar de 2A. O grupo 13, 3A. 14, 4A. 15, 5A. 16, 6A. 17, 7A. E 18, 8A ou 0. Beleza, moçada? Então, os representativos são os caras que têm as suas terminações, as configurações eletrônicas nos subníveis S e P. Beleza? Então, o que nós temos lá? Então, elementos representativos e elementos de transição. Perfeito? Os elementos representativos, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Já para os elementos de transição, nós vamos encontrar o quê? Os elementos de transição vão ser os caras chamados da família B, que vão estar representados dos grupos, do grupo 3 ao grupo 12. Perfeito? E aí, nós vamos encontrar aqui, família dos metais alcalinos, vão ser aqueles caras que vão apresentar um elétron na última camada, apenas um elétron na camada de valência. Perfeito? Famílias, e aí nós vamos ter lá lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Beleza? Então, um elétron na camada de valência. Metais alcalinos. Metais alcalinos terrosos, 2 elétrons na camada de valência. Perfeito? Metais da família do boro, 3 elétrons na camada de valência. Então, boro, alumínio, galho, lídio e tálio. 4A, nós vamos encontrar a família do carbono. 5A, a família do nitrogênio. 6A são os calcogênios, né, que é a família do oxigênio, ali, do grupo do oxigênio. O 7A, que é onde você tem os halogênios, que vão ter 7 elétrons na última camada, e os gases nobres, que apresentam 8 elétrons na última camada, menos o hélio, obviamente, que tem apenas 2. O objetivo, quando nós pensarmos no objetivo, a dica para nós é o quê? Tenha como objetivo o quê? Os elementos químicos, eles querem ficar nobres, eles querem tornar-se nobres, ou seja, eles querem ficar com 8 elétrons na última camada. Então, para os elementos da família 1A, 2A e 3A, é mais fácil eles perderem elétrons e ficarem positivos
a ter que fazer o quê? Receber, por exemplo, 7 elétrons. Então, da família 5 em diante, é mais fácil eles ganharem elétrons. Da família 1, 2 e 3, é mais fácil eles receberem elétrons. Então, a família 1A, eles acabam fazendo o quê? A família 1A, 2A e 3A. A tendência é eles perderem elétrons. Então, eles tornam-se cátions. Já a família 5A, 6A e 7A, a tendência é eles receberem elétrons. Então, eles tornam-se ânions. E aí, eu trouxe uma tabelinha para a gente poder se organizar e aí conformar o que nós falamos ali na sequência. Então, sempre que nós pensarmos na distribuição eletrônica, então, olha, compara com a tabelinha. N vai ser o número de camadas e S vai ser o quê? O subnível desse cara, o energético, perfeito? E aí, a quantidade de elétrons nesta camada. Então, os indivíduos da família 1A, os elementos da família 1A, sempre vão ter o quê? Vão terminar em NS1. O da família 2A, NS2. Da família 3A, NS2, NP1. Perfeito? Número de camadas, certo? Então, por exemplo, lá, 6S2, né? E lá vai estar lá 6P1. E os referentes no meio. Beleza? Então, a camada de valência vai ser 6S2, 6P1. Do 4A, por exemplo, 6S2, 6P2. Estou pegando lá pela linha, pela sexta linha. Perfeito, moçada? Sempre dessa forma, onde você vai somar o quê? Somar esse aqui com esse aqui, vai dar o número da camada de elétrons, a quantidade de elétrons da camada de valência. Beleza, moçada? Então, o objetivo de vocês agora é a gente diferenciar quem são os elementos representativos, quem são esses caras, como é que eu vou dividir as famílias. Então, lembrar, por exemplo, que nas famílias, a família 1A, 1 elétron na última camada. A família 7A, 7 elétrons na última camada. Beleza, moçada? Resolvendo os exercícios iniciais desse modo, e a gente para por aqui, certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.